O verão é a temporada de maior trabalho. Eu tô com os dedos arrebentados. Meu, tá tudo inchado, olha só, ponta dos dedos. Encontrar uma serpente venenosa próximo à barraca foi de mexer com o emocional da família. Eu sei que o animal ele não fez mal nenhum, mas eu fiquei mal, fiquei muito mal. A vida perto da natureza não é fácil. A família já está pensando no rigoroso frio do inverno e começam as preparações. A gente tava tentando fazer as contas, eu e o Tonico aqui. Isso aqui talvez dê pra 4 ou 5 dias. Enquanto isso, os trabalhos se acumulam. Bom dia, meus queridos, estamos começando mais um dia. Vim aqui tratar os bichos já de manhã e eu vi um negócio muito estranho aqui, galera. Eu acho que isso aqui é verme das galinhas. Isso aqui tá muito cara de verme, tá vendo? Não sei se é ou não é, mas olha ali, ó. Fezes das galinhas, elas dormiram aqui em cima. Não sei se isso aqui não é verme. Me parece que é verme. Tá estranho. Aqui estão as galinhas, as novas. E as que dormiram aqui em cima é as carijó. E eu vou fazer o seguinte. Olha ali, filho. Tem um... Olha quanto ovo lá dentro. Tava ali, você não pegou? Não, ontem não. Não, tava ontem. Não, eu não vi ontem final do dia. Olha, mãe, tem. Sério? Eu não vi isso aí. Eu vim final do dia aqui dar comida pra elas, eu não vi. Mas tem 3 ovos aqui dentro delas, ó. Vamos pegar esses ovos aqui. Esses negócios. Eu acho que é verme das galinhas, filho. Mas fazer uma coisa, vai. Um pintinho tá cagado na cabeça. Ai, sério, certo? Não cagou em cima dele. Aí, gente, ó, eu tenho esse frasquinho aqui, que é pra vermes, doenças respiratórias. Já vou colocar na água delas ali. Vou colocar, inclusive, na água das Isa Brown, que chegaram agora. Vou dar esse aqui pra elas. E aí, depois eu vou complementar. Vou dar durante 3 dias seguidos esse daqui. E depois eu vou colocar, vou dar aquela vitamina aquela vitamininha também que vai na água pra elas. Porque isso ali me parece verme, não sei, eu nunca tinha visto isso. Lá na montanha nunca tinha aparecido isso. Nas fezes das galinhas. E aqui, não sei nem se eu devo ficar muito preocupado ou pouco preocupado, mas vamos botar isso aqui na água delas ali pra evitar qualquer problema, né, galera? Ainda bem que a gente já tem aqui. Eu vou ter que ir no material de construção agora de manhã de novo, pegar mais uma pecinha que faltou. Aí eu vou aproveitar e pegar mais desse remedinho aqui. Inclusive até pras cocó ali, já vão tomar também, já vão desverminar. Aí, gente, dei uma olhada nos outros cocô das outras galinhas. Aparentemente nenhuma delas também tá com vermes, tá? Deve ser só uma delas. Já botei o remédio lá e depois na hora que eu for ali no material de construção, vou passar na agropecuária, pegar os remedinhos ali, inclusive o remédio pras cabras também, pra vermes dela, que faz tempo que eu não dou. Pros cachorros eu já dei esses dias, então eu não vou dar agora de novo. Eu vou manter as bichinhas ali. Esses dias atrás o Antônio também tomou o remedinho de vermes, tá? Eu e a Daia não. Acho que a Daia não pode porque ela tá amamentando. Então eu vou até dar uma olhada nisso daí. Diz que o pessoal também fala que é bom mastigar umas sementes de abóbora, né? E aí não deve ter contraindicação, né? Se tu tá amamentando. Quero ver se a gente compra uma abóbora na hora que for no mercado de novo pra dar umas mastigadas na semente. Isso aí é perigoso, né? Sempre tem que cuidar.
capinar esse feijão aqui que tinha ficado de antes de ontem, ou de ontem, nem lembro mais. Acho que é de antes de ontem. Desses dias atrás aqui eu comecei, já capinei o feijão todo aqui. Aí agora vamos capinar aqui. Depois eu já vou ali pra mandioca, ali pro aipim, a macaxeira. Beleza? Vamos, hoje é dia da capina, não tem jeito, gente. Isso aqui é rotina. Olha, gente, agora que eu achei, ó. Esse aqui é o milho pipoca que a gente plantou aqui, ó. Tá vindo, ó. Tá vindo milhozinho pipoca, galera. Que legal. Eu achei que não ia vir, ó. Tem outro, ali tem outro. Vou dar uma limpadinha nele aqui pra gente ter o milhozinho pipoca pro Tunico. O Tunico e o Gabriel adoram uma pipoquinha. Ó, galera, agora eu tô aqui no aipim, ó. É como aqui onde eu dei aquela capinada aquele dia atrás, já quase não tem mato. Quer dizer, quase não tem mato, não. Tá cheio de mato, mas bem menos. Olha aqui onde eu não capinei. Olha que desgraceira. Olha só o problema que eu tenho aqui agora. Aí aqui eu vou ter que arrancar na mão, porque tem muita cebolinha. E essa daqui, se eu capinar, ela vem mais ainda. Ó os tiririca. Olha o tamanho. Meu Deus. E aí tem essa no meio aqui também, ó. Que é aquela que tem espinho, que também é uma desgracida, ó. Meu, isso aí o espinho é fininho, dá uma fisgada no cara aqui. Aí temos que fazer toda essa área aqui agora, ó. Do lado de lá também, ó. E aqui no meio a gente plantou abóbora. Tem abóbora ali. E aí era pra ela ter vindo também, né? Mais rápido, mas tá demorando pra vir pra ajudar na contenção do mato. E ele vem mato igual por baixo dela, mas a menos, né? Ajuda a manter a umidade do solo aí. Mas enfim, é isso aqui que nós vamos pegar agora, ó. Vamos pegar pra arrancar mato. Nem vou capinar aqui, que não, capinar não vai adiantar nada. E no meio tem abóbora ali, ó. Abóbora não, pepino. Se eu capinar, daí eu não vou vendo, eu vou acabar capinando os pepinos também. Tem um monte de pepino plantado no meio. Ali também tem aipim, ó. Só que ali não tem, a terra tá mais fraquinha. Aí não veio tanto mato. Mas aqui, ó, Deus o livre. Se eu deixar isso aqui, o mato vai tomar conta do aipim. Já, Elvis. Depois que o aipim tiver um pouco maior, daí não tem tanto problema. Mas enquanto ele é pequenininho, senão ele cobre, né? Ele vai... Olha só, imagina, nem dá pra ver os pés de aipim ali no meio. Já se sumiram. Eu quero pegar quem inventou de vir morar no sítio e plantar as próprias coisas. Que trabalhão, meu Deus do céu. Olha só, um montinho aqui, outro ali, outro ali, outro lá, outro lá, outro lá. Nem fiz nada, galera, praticamente, olha aqui. Fiz nada, 40 minutos aqui, não fiz quase nada. Que trabalho, bicho. Olha isso, ó, mas já começa a aparecer os pés de aipim agora. Aqui, esse que tava sumido no meio, agora ele já aparece. Mas aqui vai um trabalho agora. 9h40 da manhã, o sol já tá derretendo os covar, que nem diz o Juliano. Ai, ai. E vamos embora. Eu vou lá e tomar uma água agora para não morrer desidratado no sol. Mas eu quero saber, quem inventou esse negócio de tiriri que tem que arrancar mato com a mão, merece um prêmio. Olha só, gente. Almoçar. A entidade foi fazer uns desenhos aqui no negócio que tava bem quente. Tava derretendo. Aí acabamos fazendo uns projetinhos ali, algumas coisas que a gente quer fazer aqui no sítio.
agora quase 4 horas. O sol deu uma saída agora, porque tá vindo tempestade de novo, ó. Todo dia, gente, tá? Todo dia sim. Mas olha aqui, ó. Aqui eu fiz bastante, ó. Consegui fazer bastante montinhos aqui, arrancar bastante mato, ó. Olha como já vai ficando bonito, né, gente? A manutenção disso aqui é essencial, não tem jeito. Aqui eu já fiz quase toda a fileira do lado de cá de manhã, mais um pouco no caminho aqui. Já fiz uma área, ainda falta bastante coisa. É um trabalho demorado, essencial, só que é porque eu deixei chegar nesse estado, entendeu? Se eu tivesse capinado antes, eu tinha chego. E aí agora estamos colhendo o que plantamos, na verdade. Lá tá chovendo bastante, lá já, ó, lá atrás. Os pedreiros foram embora agora. Estão com um problema lá no sítio onde eles moram ali. E aí eles estão tentando resolver lá. Mas eu tô com um espinho no meu pé, que eu acho que encravou daquela que tem um espinho, aquela plantinha. Mas deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui também, ó. Olha só como é que tá nosso açudinho, ó. Tá chovendo, então ele tá enchendo aqui. Aqui provavelmente tem uma nascente, tá? Só que tá um tempo que tá meio seco. Ultimamente ela não deve estar brotando muito, mas a gente vai reflorestar ali, vamos plantar umas árvores pra ficar bem legal. Mas já tá enchendo, devagarinho ele vai enchendo. A gente passou aqui numa cidade vizinha, tem umas floriculturas bem legais. Não é floricultura, assim, é um lugar, tipo, tem mais árvores do que flores, sabe? Então é uma árvore frutura. Então aqui, ó, e eu tô indo ali mostrar pra vocês como é que ficou o reboco que eles estão fazendo. Eu vim aqui hoje, e aí também providenciei as pecinhas ali que faltavam, aqui umas coisinhas do cara que eu falei que eu tinha que buscar, mas já estão aí agora. Então vamos ali, vou mostrar pra vocês. Jesse was born on a winter's night in the middle of the storm. The road was blocked, so Jesse was born in this old house. Ó, galera, aqui em cima, ó, a parte da laje do quarto tá toda rebocada. As paredes também, ó, tá tudo rebocadinho. Aí pra lá agora eles montaram os andaimes aqui, ó, já pra rebocar o teto também, ó. Ó, os andaimes estão montados, as paredes aqui todas rebocadas já. Aí vai andando. Ixi, olha só, caiu um monte de massa no martelo. Vai, vai. Gente, a gente tava medindo esse milho aqui conforme o Antônio ia do ladinho, né? Ele tava ontem, parece, né, filho, do tamanho. Agora já tá quase 2 Antônio, né, Antônio? She grew up fast in a breath or two. She was on her way out the door while her clothes were drying on a line outside the porch. With that worn out truck and a lot of hope, she left one Thursday morn. Like the storm she came with, never let her go. God knows we didn't have much, but we gave all that we had to give. So just keep going, find your way in this world. If you need us, we'll be there. Olha só, gente, esse aqui, ó, era o único vermicida que tinha lá. Eles estavam em falta dos outros. Aí eu peguei esse aqui, ele serve tanto para as aves quanto pros caprinos, né? E aí eu vou dar uma misturada aqui agora para botar para elas. Eu dei hoje de manhã na água, né? Mas para as cabras eu não dei nada. Então eu vou dar para as cabras também, vou dar para as aves, já vou deixar a misturinha pronta, mas para as aves eu não vou dar hoje porque eu dei na água, né? Ele é de diluir na ração. Nunca tinha visto esse aqui, achei interessante, que daí dá para misturar na ração e dá para elas. Então, da última vez que eu dei para as cabras, eu tinha dado ela na subcutânea, né? E aí foi uma injeção que eu dei nela, uma aplicação de uma vacina, né, Jimmy? E aí dessa vez é nesse aqui, vamos ver se vai funcionar, se vai dar certo. Esse aqui é uma dose única. E aí, vamos ver o que dá. Mas temos que cuidar dos bichinhos, né? Senão, imagina. Once again, don't cry, honey, it'll all work out. It's a big old world out there. You'll be on your feet, but you're always welcome here. So just keep going, find your way in this world. If you need us, we'll be there. Keep on searching for your. Ó, gente, eu coloquei no balde aqui, ó, ração que eu dou pras cabras com um pouco de milho e o remedinho aqui, são 20 gramas para cada 80 quilos. Cada cabrinha tem uns 80 quilos, então são 2 pacotinhos que eu botei aqui. Agora tem que dar uma boa misturada para botar para elas ali no... Né, Débora? Vamos tirar os verminhos, Débora? Vamos! Keep on searching for your pot of gold.
Olha os cortiços aqui, gente, ó, do lado do galinheiro que tem aqui, ó. Um pezinho tá, tem vários, ó, estão crescendo, ali tem outra já, ó, tem outra. Esse aqui é literalmente o galinheiro da corticeira, né? Vai dizer, acho que cada 3 cidades tem um bairro que tem o nome de corticeira, não tem? Se não é um bairro, é uma rua, né? A rua da corticeira, né? A vila corticeira, a escola da corticeira, sempre tem uma corticeira de alguma coisa em algum lugar. Aí, pronto. Bicharedo desverminado. Eu já deixei a mistura pronta das galinhas ali, que tinha que fazer em 2 quilos, assim. Então eu vou ficar dando aquele ali pra elas, assim, durante uns 4, 5 dias, assim. Que se eu boto um pouco de milho ali, daí eu vou dando aquele ali junto. 4, 5 dias, acho que é 3 dias. Escrito no pacote lá. E aí nós vamos dando aquele ali, né? Eu e a Day, a gente decidiu abrir a geladeira pra botar ela pra funcionar. Vou deixar a Day explicar pra vocês por quê. Porque da área dela, não sei nem se ela já não gravou falando pra vocês. E, gente, mudamos de ideia. Decidimos tirar ela da caixa e já usar ela, porque a gente tá indo muito no mercado, né? Porque quase não cabe nada de carne lá dentro do outro freezerzinho que tá lá dentro, né? Pequenininho, porque ele não é frost free, gente. Enche de gelo, cabe mais gelo do que carne no freezer. Então, isso acaba tirando o tempo da gente fazer as outras coisas aqui, porque cada ida na cidade demora um tempão, a gente perde uma tarde. Então, aqui vai ficar organizado, vai dar pra trazer mais carne, né, amor? E a gente tava... Carne e legumes, né? Tudo, né? Pode comprar mais batatas, mais coisas, né? Mostra aquele freezer ali. Tipo, tu não. Faz o quê? 2 semanas? Meu Deus. Gelo, não, eu já mostrei pro pessoal esses tempos atrás. Meu Deus. Daí olha só o tamanho do freezer, gente. Agora tá escuro, não vai dar muito bem. Mas o Jonas estava falando aqui, né? Lembrando que quando a gente casou, né, vida? A primeira geladeira foi o pai e a mãe que deram pra gente de presente, né? Quando eu fui morar numa kitnet sozinho, Tu comprou, assim? Isso, tu comprou a geladeirinha. Eu comprei a geladeirinha, que era parecida com aquela ali, né? Se não me engano, era igual aquela ali, né? Bem parecida. Daí depois, quando a gente casou, o pai e a mãe deram a geladeira, quando a gente for no apartamento. E daí... E daí a que tem na montanha, que tá lá ainda, foi a tua mãe que deixou pra nós, usada dela, né? Mas novinha, assim, deixou pra nós. E essa aqui foi a primeira que a gente comprou juntos, né? É verdade, né? E é engraçado, a gente tava comentando que um monte de amigos nossos também tem a tradição de ou é a avó, ou é os pais que dão a geladeira. Tem um negócio com geladeira, assim, né? É engraçado. Acho que é meio que o lance de quando a pessoa casa ela vai passar aqui. A geladeira é um ícone, né? Meu, é essencial, né? Isso mesmo. Mas tá aqui, ó. Tem gente que gosta de dar geladeira. Não, mas ela é lindona, assim, gente. Não, eu não sei se eu falei do vídeo, talvez eu vou repetir de novo, mas a gente pagou bem mais barato, né, João? Só por ser branca. Não, a gente comprou bem mais em conta. Nas lojas, tudo. Era assim, tipo, acho que 4 mil, quase 5 mil, assim. Aí essa aqui... A gente conseguiu comprar por 3,5. Daí, sabe o que eu fiz? Eu pesquisei no Google, cupom de desconto pra loja que eu queria comprar. E aí apareceu lá e eu consegui usar 2 cupons de desconto ainda de 5% e 5%. Imagina. Não, e eu queria branca mesmo, sabe? Não, mas é que gigante, vai combinar, né? Tudo aqui. Olha o do lado dela. Agora só falta o forninho com o fogão. Eu... Será que vai entrar naquela casa? Entra, né? Isso é bom. Cuida pra não quebrar a porta. Aí você já tinha mexido, né? Senão nem sai às vezes. E a portinha aqui nem fecha, a gente tem que tirar pra limpar. É muito gelo. O tamanho. Não dá pra ser chique, eu ia guardar aqui as carnes embaixo. Ia guardar no freezer em cima? Cadê a luz no freezer? Não tem luz em cima? Pô, não tirou do freezer. Não, do freezer. Deixa eu só... Abre aqui, ó. Vê da cabeça. Ó. Aí a luz da geladeira usa pro freezer, ó. Gente, chegando ao final de mais um dia. Posso mostrar a geladeira, pessoal, né? Sim, eu só não limpei ela, né? Eu só botei as coisas pra dentro. Daí só trocou da geladeira lá de dentro pra cá e depois eu vou mostrar como é que ficou ali, rapidinho a cozinha. Mas ó, uau, caraca, é muito maior. Dá pra pôr um monte de coisa aqui, dá pra encher bem aqui, dá pra ficar um mês sem sair no mercado quase. Lá embaixo nem vou mostrar o freezer ali, porque ele não tem luz, nem dá pra ver nada dentro. Daí eu dei um gás aqui agora pra limpar, a gente tirou a geladeira ali de dentro também, a geladeira tá aqui, ó, botamos pra cá, a geladeira que tava lá. Olha só, como é que ficou aqui, ó, daí aproveitou e fez uma modificação aqui no layout da cozinha, que ela deu uma mudadinha, né, vida? Fiquei fascinando até agora, meu, descansei. Né? Tá louco? É 9 horas da noite.
A mesa que tava aqui, daí passou pra lá, antes a geladeira tava ali. Agora já até aumentou a cozinha aqui, ó. Ficou bem bom. Ó, o Antônio foi lá ver a geladeira. Gostou, cara? Legal, né? Gente, então é isso. Tá meio calorzinho agora. É hora de dormir. Já passou faz tempo da hora de dormir. Mas é daí ainda que deu esse gás aqui pra conseguir terminar as coisinhas dela, de ajeitar aqui. Mas é bom, né, vida? Que daí amanhã de manhã tem aquela sensação assim de que tá tudo pronto, né? A Daia todo dia ela deixa tudo organizadinho assim pro no outro dia acordar e tá tudo pronto. Então é isso, galera. Se assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo vermes nos bichos pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim. Porque o importante é a jornada. Coma toda a salada aí. E mas como abre esse negócio? Só puxar em cima. Aqui? Né? Não, caiu. Dá pra abrir o fio da bola? Uhum. Eu fiz e o negócio de gelo, tá? Não, gelo não ainda. No próximo episódio. Nós ficamos doentes. E ainda, a Dai ainda está doente. A gente tá com um problema aqui, porque agora a gente tá com muita galinha. Seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios.